A história da inteligência artificial começa oficialmente em 1956, quando o termo inteligência artificial foi cunhado pelo cientista da computação John McCarthy durante uma conferência em Dartmouth, nos Estados Unidos. O objetivo dessa conferência era explorar como as máquinas poderiam realizar tarefas que até então eram exclusivas da inteligência humana, como resolver problemas, entender a linguagem e aprender. A ideia de uma máquina que pensa já vinha de antes, com inspirações em figuras como Alan Turing, que, em 1950, propôs o famoso teste de Turing para avaliar se uma máquina poderia pensar como um humano. O conceito de redes neurais artificiais começou a ser desenvolvido em meados da década de 1940, inspirado no funcionamento do cérebro humano. Dois pesquisadores, Warren McCulloch e Walter Pitts, criaram um modelo matemático simples de neurônio artificial, onde esses neurônios artificiais simulavam como as células nervosas do cérebro se comunicam. Mas foi somente nas décadas de 1980 e 1990, com avanços tecnológicos e o surgimento de computadores mais potentes, que as redes neurais começaram a se desenvolver mais amplamente. Essa tecnologia imita o funcionamento do cérebro ao conectar neurônios artificiais em uma rede, o que permite à IA processar e aprender com grandes quantidades de dados. Com o avanço da IA, o conceito de aprendizado de máquina, ou machine learning, ganhou destaque. Esse termo se refere a técnicas que permitem que computadores aprendam a partir de dados, identificando padrões e fazendo previsões sem serem explicitamente programados para cada tarefa. Machine Learning começou a ganhar força quando os pesquisadores perceberam que para que a IA fosse útil, ela precisaria aprender e melhorar continuamente com os dados. Essa abordagem se popularizou especialmente a partir dos anos 2000, quando a quantidade de dados e o poder computacional aumentaram significativamente. Por fim, a partir de meados de 2010, surgiu uma nova etapa revolucionária: o Deep Learning. Essa técnica avançada de aprendizado de máquina utiliza redes neurais profundas, compostas por várias camadas de neurônios artificiais, permitindo à IA aprender com dados ainda mais complexos e realizar tarefas que antes eram vistas como impossíveis. Deep Learning é a base de muitas inovações modernas em IA, como o reconhecimento de imagens, a geração de linguagem natural e a tradução automática, e é considerado o motor por trás das IAs generativas, que conseguem criar textos, imagens e outros conteúdos. Hoje a IA está presente em muitos aspectos do cotidiano, de assistentes virtuais a diagnósticos médicos. E o que começou como uma ideia teórica na década de 1950, agora transforma várias áreas da nossa vida, com potencial para inovar ainda mais em um futuro próximo. Hoje vamos falar sobre como a inteligência artificial é representada no cinema e como esses retratos influenciam nossa percepção sobre o futuro da tecnologia. Desde os primeiros filmes de ficção científica, a IA tem sido uma presença marcante nas telas. Em muitos desses filmes, a inteligência artificial aparece de forma dramática e muitas vezes ameaçadora. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, por exemplo, vemos HAL-9000, um sistema de IA que começa a tomar decisões que colocam a tripulação em risco. Já em Ex Machina, a IA representa um experimento que desafia a moralidade humana e questiona se uma máquina poderia ter consciência própria. Essas histórias levantam questões que vão além da ciência e tecnologia, explorando o medo do desconhecido e a ideia de que as máquinas poderiam, um dia, superar seus criadores. Enquanto o cinema aborda esses riscos de forma dramatizada, muitos especialistas e autores modernos, como o filósofo Nick Bostrom e o engenheiro Elon Musk, têm discutido os riscos reais associados ao desenvolvimento desenfreado da IA. Bostrom, em sua obra Superinteligência, alerta para os perigos de uma IA que supera a inteligência humana sem medidas de controle. Musk, por outro lado, teme o potencial destrutivo da IA e defende regulamentações rigorosas. Mas nem tudo é receio. Autores e pesquisadores também exploram o potencial positivo da IA.
Em áreas como educação, saúde e até no cotidiano, a IA já é uma aliada, ajudando a personalizar o aprendizado e a desenvolver diagnósticos mais rápidos. Esses especialistas defendem que, com regulamentações apropriadas, a IA pode transformar nossas vidas para melhor, como é explorado em iniciativas globais de regulamentação descritas em relatórios recentes. Afinal, a IA não é apenas uma vilã de filmes, nem um salvador infalível. Cabe a nós entender seus potenciais e limites, adotando uma abordagem equilibrada e ética que proteja a sociedade sem impedir a inovação. E você, o que pensa? Acha que a IA é mais um risco ou uma oportunidade? A inteligência artificial tem trazido inúmeras aplicações na educação, transformando desde a forma como professores ensinam até a maneira como os alunos aprendem e interagem com o conteúdo. Entre as principais aplicações, a IA permite a personalização do aprendizado, adaptando o conteúdo ao nível e às necessidades de cada aluno. Por exemplo, plataformas de ensino com IA conseguem avaliar o progresso dos estudantes e recomendar atividades específicas para reforçar tópicos onde apresentam mais dificuldades. Isso promove um aprendizado mais eficaz e individualizado, algo difícil de alcançar em salas de aula tradicionais com muitos alunos. Outra aplicação importante da IA na educação é a automação de tarefas administrativas e de avaliação. Ferramentas de IA são capazes de corrigir provas e tarefas automaticamente, identificar padrões de desempenho e gerar relatórios sobre o progresso da turma. Com isso, os professores ganham mais tempo para focar em atividades pedagógicas que requerem interação humana, como orientação e discussões em sala. Além disso, tecnologias de IA, como chatbots e assistentes virtuais, auxiliam no suporte aos alunos, respondendo perguntas sobre o conteúdo, datas de entrega e até sugerindo recursos de estudo. Apesar dessas inovações, a IA ainda apresenta limitações significativas na educação. Primeiramente, a IA não substitui a importância do contato humano no processo educativo. Habilidades socioemocionais, empatia e capacidade de crítica são aspectos que dificilmente podem ser desenvolvidos por uma máquina. Além disso, os sistemas de IA ainda podem apresentar vieses, pois muitas vezes são treinados com dados que refletem desigualdades e preconceitos presentes na sociedade. Isso pode levar a interpretações ou sugestões inadequadas para certos grupos de estudantes, reforçando estereótipos ao invés de corrigi-los. Outro desafio é a privacidade e a segurança dos dados dos estudantes. Com a coleta de grandes volumes de dados, é essencial garantir que informações pessoais dos alunos sejam protegidas e utilizadas de maneira ética. E, por fim, há a questão da dependência tecnológica. Escolas e professores precisam contar com infraestrutura adequada e capacitação para que as ferramentas de IA possam ser usadas de forma eficiente. Sem esses recursos, a implementação da IA pode ser limitada e até ineficaz, criando uma lacuna tecnológica entre escolas mais e menos equipadas. A inteligência artificial, ou IA, já percorreu um longo caminho, com altos e baixos em sua história. Desde o entusiasmo inicial e os primeiros avanços, passando pelos chamados invernos da IA, quando o interesse e o financiamento na área diminuíram, até o renascimento que temos visto na última década. Hoje, a IA está em seu auge, impulsionada pelo aprendizado de máquina e redes neurais, além do desenvolvimento de tecnologias avançadas, como as GPUs e a crescente disponibilidade de grandes conjuntos de dados. A IA está moldando o mundo de inúmeras maneiras. Na criação de conteúdo, por exemplo, temos a IA generativa, capaz de produzir textos, traduzir idiomas, gerar código e até construir apresentações visuais. Na automação de tarefas, ela facilita atividades repetitivas, como a emissão de notas fiscais ou a organização de e-mails, liberando as pessoas para se dedicarem a tarefas mais criativas e estratégicas. Em pesquisa e inovação, a IA permite a análise de grandes volumes de informações, destacando insights valiosos e possibilitando novas descobertas. Mas para aproveitar ao máximo essas capacidades, a interação com a IA exige precisão e entendimento.
É aqui que entram os prompts, as instruções que fornecemos para guiar a resposta da IA. A qualidade da resposta está diretamente ligada à qualidade do prompt. Quanto mais claro, detalhado e específico for o prompt, mais útil será a resposta. Por exemplo, ao definir o papel da IA como um especialista em saúde ou um analista financeiro, podemos direcionar o tom e a profundidade da resposta para atender a necessidades específicas. Construir prompts de alta qualidade envolve clareza e especificidade. Devemos evitar instruções vagas e oferecer contexto relevante, incluindo detalhes como períodos históricos, foco da análise ou exemplos específicos. Essa prática aprimora a precisão e a relevância das respostas da IA. A técnica conhecida como cadeia de pensamentos, que utiliza uma sequência de prompts conectados, permite uma exploração ainda mais profunda e detalhada dos tópicos, promovendo uma experiência de aprendizado contínuo. A IA também está presente em setores como saúde, onde auxilia em diagnósticos médicos, educação, personalizando o aprendizado, e análise de dados, descobrindo padrões e insights que seriam difíceis para o ser humano detectar sozinho. No entanto, essa revolução tecnológica traz desafios importantes. Questões éticas e legais precisam ser abordadas. A transparência dos algoritmos, a proteção de dados e a segurança contra usos maliciosos são essenciais para garantir que a IA seja utilizada de forma segura e justa. O impacto da IA no mercado de trabalho também levanta questões sobre o futuro do emprego e a necessidade de requalificação da força de trabalho. Além disso, é crucial enfrentar os vieses nos algoritmos, que podem reproduzir e até amplificar preconceitos existentes se não forem cuidadosamente supervisionados. Apesar dos desafios, o potencial da IA é imenso. Ela pode aumentar nossa produtividade, melhorar a tomada de decisões com insights e análises de dados e personalizar serviços para as necessidades de cada usuário. A IA tem o poder de impulsionar a inovação em diversos setores e promover a sustentabilidade por meio do uso mais eficiente dos recursos. A inteligência artificial está em constante evolução e novas possibilidades surgem a cada dia. Mas o futuro da IA dependerá das escolhas que fazemos hoje. Com ética, responsabilidade e colaboração, a IA pode se tornar uma aliada poderosa na construção de um mundo mais inclusivo e inovador.